graça e paz. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Naum, profeta Naum. Nós seguimos a exposição de Naum. Naum capítulo 2, versículos 11 a 13, nós damos sequência à exposição de Naum. E hoje o tema da mensagem é de Deus não se zomba, dentro daquilo que é a proposta da exposição de Naum. Então acompanhe a leitura que será feita por mim na sua Bíblia. E peço a você que, assim que terminarmos de ler, não feche a Bíblia, deixe a Bíblia aberta nessa passagem, que vez ou outra nós voltaremos ao texto bíblico até para que possamos observá-lo melhor. Diz assim a palavra do Senhor em Naum capítulo 2, versículos 11 a 13: Onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leõezinhos, onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Meus queridos, por volta do ano 701 a.C., Senaqueribe, rei da Síria, invadiu a região de Judá e enviou naquela ocasião alguns mensageiros para exigir a rendição não só do povo de Judá, mas principalmente do rei Ezequias. Esse relato, quando você vai para segundo livro dos Reis, capítulo 18, capítulo 19, Isaías 36, Isaías 37, registram que esse rei, Senaqueribe, enviou naquela ocasião seu emissário chamado Rabsaque para ameaçar Jerusalém. Não só ameaçar, mas também blasfemar contra o nome de Deus. E naquela ocasião, que Isaías, por exemplo, 36 nos mostra, é que esse mensageiro, de certa forma, instou o povo de Judá a rejeitar a liderança de Deus, deixando de confiar assim na palavra do Senhor. Naquele encontro especificamente que é narrado, segundo o livro dos Reis, capítulo 18, Isaías 36, nós vamos ver que a Síria, representada pelo seu mensageiro Rabsaque, zombou de Deus. E a palavra do Senhor nos mostra, principalmente Isaías 37 e segundo o livro dos Reis, capítulo 19, que Deus responde a essa afronta por parte do reino assírio, enviando um anjo do Senhor, e esse anjo provavelmente dizimou boa parte ou quase a totalidade daquele exército. Entretanto, o que nós estamos vendo aqui na Naum é que praticamente um século depois, nós vamos ver que Deus dá um basta a esse leão orgulhoso que tem como nome aqui a cidade de Nínive, mas que representa o Império Assírio como um todo. O que Naum vem nos mostrando, querido, especialmente nessa passagem em questão, é que o Senhor, assim como diz o salmista, o Senhor ri. O Senhor simplesmente zomba daqueles que se voltam contra Ele. Então, se você estava aqui na semana passada, você vai se lembrar que nós expomos capítulo 2, versículos 3 a 10, nós mostramos que ali há a descrição da queda de Nínive. E aqui agora, nos versículos que nós lemos, nós vamos ver que Naum apresenta um dos 3 cânticos de zombaria que existe nesse livro. Os outros 2 cânticos estão no capítulo 3, versículos 8 a 13 e versículo 14 a 19. O cântico de zombaria, também conhecido como cântico de vitória, era algo que era comum na literatura hebraica. Nesse cântico, em linguagem poética, utiliza-se de um sarcasmo mordaz pela posição derrotada do inimigo. Então, de certo modo, aqueles que zombavam, aqueles que escarneciam, aqueles que tinham um poder maior quando se deparava com outro inimigo, perdiam a guerra. E agora então, em vez de zombarem do inimigo, eles acabaram se tornando motivo de zombaria. Hoje, seria mais ou menos quando nós vamos, pensando aqui em futebol, que é mais fácil de entender essa analogia, quando um time é mais forte do que o outro, vai jogar uma final, e aquele time que é mais forte, os torcedores, o time zomba do time mais fraco. E aí então, após o jogo, o time mais fraco vence. E aqueles que outrora zombavam pela sua posição de poder, acabam se tornando motivo de zombaria. Por isso que, fazendo uso da poesia, e aqui também de uma linguagem comparativa, nós vamos ver que Naum zomba
questionando onde está a cidade, onde está o império, onde está o rei que outrora agia como um leão. Então, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 13, que nós vamos mostrar hoje, nessa noite, como que Deus reage diante daqueles que resolvem zombar do seu nome. Versículo 13, Deus desafia o poder do zombador. O Senhor começa dizendo: eis que estou contra ti. Essa aqui é a expressão definitiva do livro, porque qualquer pessoa, qualquer nação, como essa pessoa ou nação se posiciona diante de Deus, determinará a sua vida ou morte, determinará a bênção ou maldição. Atente que esse versículo 13 começa com a expressão eis. Essa expressão usada no hebraico é geralmente usada para chamar a atenção do leitor, para chamar a atenção, para cativar a atenção do ouvinte. Seria basicamente aqui o que Naum está dizendo: olha, pense com cuidado, ouça com atenção aquilo que vai ser dito. Calvino dizia que aqui é como se Deus estivesse dizendo: olha, até aqui eu estive dormindo, agora eu me despertei do sono e vou defender o meu povo, punindo aqueles que praticam o mal contra os meus servos. Então, até essa parte do livro, o que nós temos visto é que, de certa forma, Deus usou o seu arauto por nome Naum. Mas agora, nesse versículo 13, é o próprio Deus que se apresenta. E Deus se apresenta aqui de uma forma terrível para a nação assíria, dizendo: eu sou seu inimigo. E aqui o que é interessantíssimo é porque essa expressão, essa expressão contra ti, que é usada aqui por Naum, é uma expressão que geralmente, quando é usada no contexto canônico, no contexto bíblico, é sempre usada para a ideia de chamar alguém para o duelo. Então, você vai, por exemplo, 1 Samuel capítulo 17, você vai ver que essa expressão é usada por Davi quando ele se dirige à pessoa de Golias: eu saio contra ti. Então, a ideia aqui de Naum é que Deus está desafiando o poder da grandiosa cidade de Nínive. E aí o inimigo de Nínive se apresenta. E aí o Senhor, se não bastasse ser terrível, dizer: eu sou contra você, o Senhor se apresenta dizendo: o Senhor dos exércitos, ou seja, aquele que ao longo da história tem lutado e tem vencido as guerras em favor do seu povo. E aquele que desafia o poder do império assírio é o governador do universo, aquele que detém todo o poder e ao mesmo tempo não pode ser detido por ninguém. E aí, após desafiar Nínive para um duelo de forças, o que nós vamos ver aqui ainda no versículo 13, é que o Senhor então introduz o seu juízo. Aqui há uma profecia de um juízo em que ele diz: olha, os carros serão queimados e os leõezinhos serão devorados. Aquele que comanda os exércitos celestiais, aqui Naum está dizendo que decretou que a poderosa Assíria seria arrancada de uma vez por todas da sua posição tirânica. Nos versículos 11 e versículo 12, nós vamos ter aqui uma segunda ideia de como que Deus reage diante daqueles que resolvem zombar do seu nome. Deus dissipa com a força do zombador. Os versículos 11 e 12, queridos, aqui o que Naum faz é uma comparação, compara a cidade de Nínive a uma cova de leões e ao mesmo tempo o seu povo como a leões. E é fato que em sua história a Assíria por várias vezes se referia a si mesmo como um leão. E ao mesmo tempo também essa cidade usou táticas do leão para destruir os seus adversários. Então, nas crônicas, nas esculturas, os reis e o povo assírio, eles mesmos se comparavam a leões, se gabando da sua crueldade, da forma que eles tratavam os seus inimigos. Só para você ter uma ideia disso, Ixatar, a deusa assíria, era frequentemente representada como uma leoa ou como uma mulher em cima, montada no dorso de um leão. O rei Senaqueribe, em outro exemplo, para que você possa entender como que o assírio trazia para si a ideia de ser visto como um leão, em determinado momento ele gaba-se da sua fúria militar dizendo: como um leão eu me enfureci. Então o leão para a Síria simbolizava força, astúcia, senhorio. Só que em contrapartida, para as nações que eram conquistadas pela Síria, esse leão representava crueldade. E aí, observe que no versículo 12, o que Naum faz aí é descrever
os exércitos da Síria. Ele descreve os exércitos dizendo que atacavam impiedosamente as suas presas, estrangulavam a cidade, seus inimigos, e ao mesmo tempo trazia as presas para o seu covil, ou seja, as riquezas. Nós falamos semana passada que quando o Senhor dá ordem para que o exército que penetrou a cidade de Nínive para saquear aquilo que Nínive tinha de riqueza, isso era proveniente do seu furto, daquilo que ela havia roubado de outras nações, e a abundância era grandiosa. E aqui a comparação que Naum faz ainda assim de forma mais vívida a respeito de como que esse exército era cruel. Ele diz que, olha, esse exército ele estrangula suas presas. E aqui, de fato, qual leão? O leão regularmente estrangula a sua presa, mordendo a garganta para cortar o suprimento de ar. Geralmente esta é a tática que ele usa de forma mais eficaz, principalmente quando o inimigo ou animal que o leão vai se deparar e enfrentar é um animal muito maior. Então, versículo 11 e versículo 12, quando Naum fala sobre esse povo sendo comparado a um leão, é no aspecto de brutalidade. A crueldade assíria, queridos, permanece registrada aí na história como uma das mais, vamos dizer assim, uma das mais assustadoras, né? Em um dos anais do rei Assurbanipal, ele relatou a sua crueldade, dizendo: olha, eu assassinei as pessoas que não haviam reconhecido meu domínio, eu decepei cabeças e cortei seus lábios, perfurei seu queixo com a minha adaga afiada, prendi uma corrente de cão nele e o deixei de guarda no portão oriental de Nínive. Então, o que a história mostra é que tortura, desumanidade da pior espécie, traços bestiais dos leões eram as principais características da vida daqueles que viviam em Nínive. E aí, por anos, queridos, de fato, Nínive viveu como um leão, viveu estrangulando as nações e levando suas riquezas para dentro da sua cova. Contudo, essa comparação que Naum faz aqui entre Nínive e os leões não é motivo de orgulho. Aqui a ideia de Naum é zombar da força ilusória que Nínive possuía. No versículo 11, se você observar a primeira expressão, aqui nós temos uma pergunta retórica. Então, a cláusula que compõe essa pergunta retórica começa: onde está? Essa expressão aqui, literalmente lá no hebraico, é: o que aconteceu com Nínive? Então, que Naum está perguntando: olha, onde estão agora os guerreiros, selvagens como leões, sedentos de sangue, que esmagavam os ossos de suas presas? Onde eles estão agora? Onde está agora Ixá, a famosa deusa leoa? Não há sinal deles, porque Nínive caiu. Deus, como nós vimos nos versículos 3 a 10, dissipou toda a força de Nínive. Deus fez com que os seus carros, com os leões, os mensageiros, fossem completamente destruídos. Então aqui Naum está zombando. Naum está zombando aqui, Naum está fazendo uma sátira. Naum está aqui usando, de certa forma, um tipo, né, de humor mordaz, em que ele zomba de Nínive, afirmando que aquele leão orgulhoso, que caçou, que despedaçou muitas nações, agora se torna a caça. O leão que devorava, diz Naum, agora foi devorado. E aí no final do versículo 13, há ainda uma outra resposta que Deus dá àqueles que zombam do seu nome. Deus silencia todo o discurso do zombador. No final do versículo 13 vai dizer sobre isso: e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Meus irmãos, era comum naqueles dias, e Nínive não fazia diferente, de enviar os seus mensageiros por toda a área em que o Império Assírio tinha influência. Então esses mensageiros eram representantes da autoridade do rei. Geralmente os portadores das ordens, né, do rei eram soldados, eram comandantes do exército. Se você ler, por exemplo, 2 Reis 18, 19, descreve lá o nome do Rabsaque, né, que foi o enviado por Senaqueribe, foi enviado para negociar com o rei de Ezequias. E o texto fala que, de certa forma, era como se fosse um comandante do exército assírio, era um representante dos interesses do rei. Então, por isso, os mensageiros do rei
o rei assírio, não simplesmente portavam informações. Não, esses homens antes simbolizavam a ameaça de que o não cumprimento da exigência em sua mensagem suscitaria a grande ira do rei assírio. Então, esses mensageiros, como comandantes militares, eles geralmente gritavam palavras de ordem, insultos, declaravam guerra contra as nações estrangeiras. Então, os mensageiros assírios, como representantes do rei, também exigiam dos povos submissão, homenagem e, ao mesmo tempo, tributos ao rei assírio. Mas o que Naum nos mostra é que Deus, ao destruir a cidade de Nínive, ao julgar a cidade de Nínive, ao derramar a sua ira sobre a cidade de Nínive, silenciou os seus mensageiros. Suas vozes não seriam mais ouvidas, porque aquele a que eles representavam, que era o rei, foi emudecido pela pessoa de Deus. Deus decretou que os mensageiros de Nínive, que eram enviados para exigir submissão, cobrar tributos ou blasfemar contra Deus, como é descrito no segundo livro dos Reis, que esses homens sejam silenciados. E de fato eles o foram, porque Deus tem a palavra final. E diante deste cenário, queridos, que Naum nos mostra, nós temos que perguntar: ok, pastor, mas aqui nós estamos vendo como é que Deus reage quando o seu nome é zombado. Mas a partir de Naum, como que nós devemos reagir quando o nome do Senhor é zombado? E aqui eu quero pensar em algumas implicações desse texto para nós hoje. Primeiro, queridos, quando o nome do Senhor é zombado, descanse na certeza de que a batalha é do Senhor. Eis que eu estou contra você. Essa é a expressão mais forte, não só dessa passagem, mas a expressão mais forte do livro de Naum como um todo, porque o próprio Deus se declara inimigo de Nínive. E como nós mostramos, desafia essa cidade para um duelo. E nesse duelo, a história mostra, afirmando aquilo que a Escritura nos diz, que Nínive, o império assírio, sucumbiu. A zombaria contra Deus, dirigida por Nínive, não era apenas um discurso, querido, de seus mensageiros, mas também nas suas ações brutais contra as nações. Então, em Naum, nós enxergamos um Deus que sente antipatia por aqueles que zombam dele, perpetuando injustiças e o mal, principalmente contra o seu povo. E contra esses, a partir daquilo que Naum nos fala, o próprio Deus declara guerra. Por isso que diante das injustiças e malignidade deste mundo hostil à nossa fé cristã, meus irmãos, nós nunca podemos perder de vista dois fatos importantes. O primeiro fato: existe uma associação direta entre perseguir e zombar o povo de Deus com a pessoa de Deus. Nós temos que lembrar aqui aquilo que lá em Atos capítulo 9, nós vemos na conversão de Paulo. Paulo está perseguindo a igreja, perseguindo homens e mulheres que servem ao Senhor. E quando ele é confrontado por Cristo, Cristo diz: Paulo, Paulo, por que você me persegues? O que Naum está evidenciando é que quando a zombaria é dirigida ao povo de Deus, à casa do Senhor, essa zombaria é dirigida especificamente à pessoa de Deus também. E um outro fato importante, queridos, é que se é dirigido à pessoa do Senhor, essas ofensas, essa batalha da fé, ela é primeiramente do Senhor. E se é do Senhor, nós não podemos depender de nossas forças, mas dele. Quando Deus em Naum diz: olha, eu estou contra você, nós temos que nos apropriar pela fé, queridos. Aquilo que significava para aquele povo naqueles dias, também significa para nós. É Deus dizendo para nós: olha, eu sou o Senhor dos exércitos, eu busco a minha glória salvando o meu povo. E eu sei que às vezes nós olhamos para esse mundo caído, esse mundo caótico, e enxergamos várias formas em que o nome do Senhor é blasfemado, em que a fé cristã ela é motivo de zombaria. Pessoas dizendo: olha, Deus é uma invenção maluca de gente maluca, deturpações morais e teológicas dentro da igreja, palavras chulas dirigidas contra a pessoa de Deus ou a fé cristã. E a tendência nossa, nós estamos aí na era digital, é que quando nós vemos uma ofensa dirigida à fé cristã ou à igreja, por exemplo, a tendência nossa é primeiro pensar que essa batalha é nossa. Não, primeiramente a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor.
Ele é o primeiro a ser ofendido com isso. E aí a tendência nossa é pensar assim, olha, já que é a batalha que se refere a mim, então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar uma arma, que geralmente é um teclado nessa era digital, e diante de uma tela você vai e escreve um mega texto. E quando você finaliza, você olha e fala, pronto, Deus, agora eu defendi a sua causa, agora o Senhor está protegido, agora eu consegui limpar o seu nome. Meus irmãos, como somos ignorantes quanto a isso? Eu lembro uma vez a biografia do Stanley Jones, missionário inglês que trabalhou durante muito tempo na Índia. Stanley Jones diz que uma vez foi pregar em uma convenção, em uma faculdade, e falaram, Stanley Jones, olha, metade desses alunos aqui são ateus, não creem em Deus. E o Stanley Jones diz que foi para aquele lugar preparado, hoje eu vou defender Deus. Senhor, hoje eu vou ser seu advogado. Hoje eu vou fazer com que todos aqui entendam quem é o Senhor. E Stanley Jones então narra nesse livro que quando ele subiu naquele púlpito para falar para aquela multidão de jovens, ele começou a gaguejar e não saía nada. E ele disse que aí os jovens começaram a rir da cara dele, a caçoar, e ele tentava falar e não conseguia, e ele disse que humildemente teve que sentar no banco, e quando ele sentou no banco, ele disse que naquele momento ele se lembrou daquilo que as Escrituras diz, o Senhor dizendo, eu não preciso de advogado, eu preciso de testemunha. Volte lá e testemunhe a grande obra da salvação revelada em Cristo Jesus. E Stanley Jones então conta que voltou e naquele momento não se colocou como advogado, mas como testemunha de Jesus Cristo. Meus queridos, nós temos que entender que nesses momentos de zombaria da fé cristã, nós precisamos agir como Davi diante de Golias. 1 Samuel capítulo 17, versículo 47, Davi afirmou, essa batalha é do Senhor, e como a batalha é do Senhor, é loucura dependermos de nossas próprias forças, ou da nossa experiência, ou da nossa retórica. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele continua a comandar os exércitos celestiais, e como a batalha é dele, ela deve ser tratada não como nós queremos, mas como lhe agrada. Deus deseja que essa batalha pela fé, Deus deseja que nós reiteremos aos homens que como eles se posicionam diante de Deus, determinam a sua morte ou a sua vida eterna. Aquele que vive em rebelião e zombaria contra Deus, meu querido, receberá do Senhor a mesma sentença que Nínive recebeu. Eis que eu estou contra ti. Eis que eu estou contra ti. Mas para aqueles que se voltam para Deus através de Cristo Jesus, recebem não uma palavra de juízo, mas recebem uma promessa do Senhor dizendo, eis que eu estou convosco. Meu querido, minha querida, o Senhor nos assegurou que através da presença do Espírito Santo, Ele estaria com cada cristão. Por isso, diante das afrontas e zombaria que muitas vezes nós recebemos por causa da fé cristã, lembre-se da garantia dada pelo Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma segunda implicação desse texto, como que nós reagimos quando o nome do Senhor é zombado, é creia que o rugido do leão da tribo de Judá silencia os demais leões. Nínive, como nós falamos, como um covil, era habitação de leões ferozes. Era o santuário de reis conquistadores e perversos. Era o local em que os habitantes eram sanguinários e imorais. De forma cruel, essa cidade destroçava os seus inimigos, os esmagavam como leões ferozes. Meus irmãos, esses homens, os assírios, homens e mulheres, sentiam compaixão por suas vítimas, as esfolavam, empalava, independente se estavam vivos ou não. Então, quando Nínive se levantava para guerrear, de fato, queridos, era como se fosse um bando de leões saindo para caçar. Então, o seu rugido despertava o pavor, despertava o medo, despertava o temor das outras nações. E aí, eu quero pensar com você que essa brutalidade, essa bestialidade, que de certa forma os ninivitas, era algo comum entre eles, meus queridos, isso não é sentido por muitos de nós hoje? Será que nós não temos visto os homens se devorado como leões? Pessoas tirando
a vida uma das outras, das formas mais cruéis possíveis e imagináveis, por coisas irrelevantes? Será que não? Pessoas se agredindo por causa de escolhas políticas? Hoje tudo é motivo para a selvageria. Mas eu digo para ti nessa noite que nada desperta mais o ódio, que nada desperta mais o furor de um mundo habitado por feras caídas do que o Evangelho de Jesus Cristo. Nada desperta mais o ódio desse mundo do que o Evangelho de Jesus Cristo. E aqui deixe-me pegar como exemplo para que você possa entender que é fato que nós, como servos do Senhor, nós temos sido de todas as formas aí atacados por todas as formas, no que diz respeito à nossa fé cristã. Há vários leões à nossa volta, mas eu quero pensar apenas um. Eu acho que o leão da vez aqui para ser pensado é o movimento LGBTQI+. Meu irmão, basta você citar um versículo, basta você se posicionar contrário à agenda desse movimento e espere que o rugido desse leão vai ecoar na sua garganta. E este leão pintado de arco-íris não faz afago, esse leão não faz carinho, mas busca com todas as forças destroçá-lo social e espiritualmente. Quantos perderam emprego, reputação moral, recurso financeiro, convívio social, porque ousaram falar a verdade contra esse movimento? Agostinho dizia que a verdade suscita ódio, porque os homens não querem estar enganados e também não querem se convencer do seu erro e odeiam a verdade por aquilo que amam em vez da verdade. Sempre que a verdade é exposta, os leões deste mundo urram de raiva. E nesse momento, é fato que nós nos sentimos como o salmista, lá no Salmo 57, versículo 4. A minha alma está entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Nós convivemos entre leões caídos. Mas nada é mais consolador para um cristão do que saber que quando a nossa alma se encontra entre leões, há um outro leão ali, e ele se chama o leão da tribo de Judá. Meu querido, na tradição profética hebraica, Deus é aludido também como leão. Quando você pega Amós capítulo 1, versículo 2, Amós capítulo 3, versículo 5, fala do rugido desse leão desde a cidade de Sião. E fala que quando Deus ruge como leão, os seus inimigos se espalham. Quando chegamos no Novo Testamento, Apocalipse capítulo 5, versículo 5, João vê o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. E a descrição lá no capítulo 5 de Apocalipse é que, como um leão, Jesus Cristo venceu a morte, destroçou a morte, ressuscitando em seu eterno poder. Por isso, caro cristão, quando a sua alma se sentir entre leões, creia que, assim como aconteceu com Nínive, quando o leão da tribo de Judá rosna, os outros leões tremem, os outros leões se silenciam, os outros leões fogem. Jesus, o leão da tribo de Judá, é o capitão dos exércitos dos céus, que cavalga a batalha contra os seus e os nossos inimigos. Ele é aquele que defende os santos peregrinos. E finalmente, destrói de uma vez por todas o inimigo das nossas almas. Por isso, diante de um mundo que o diabo, como um leão, anda ao nosso derredor, esperando uma oportunidade para nos destruir, em um mundo em que os seguidores do diabo e toda a sua agenda tentam nos oprimir e silenciar, creia e descanse no leão da tribo de Judá, que diante do seu rugido todos se derretem e empalidecem de terror. E a última implicação, e aqui termino o sermão nessa noite, como que nós reagimos quando o nome do Senhor é zombado? Proclamando as boas novas de Deus. Juízo sobre a zombeteira Nínive, como nós mostramos, redundaria em um total silêncio dos seus mensageiros. Mensageiros que outrora foram enviados por Nínive para obrigar a submissão
diz Naum que esses homens não serão mais vistos ou ouvidos na terra. Mensageiros como Rabsaque, que nós citamos no início, que zombava de Jerusalém, nunca mais haveriam de pronunciar palavras opressivas, palavras de blasfêmia. Todavia, uma voz seria silenciada, mas outro mensageiro, com outra mensagem, seriam ouvidos. Mensageiros de boas novas substituiriam totalmente os emissários da Síria que atormentavam Israel com suas palavras blasfemas. E enquanto os mensageiros zombadores são silenciados, os portadores de boas novas devem anunciar a paz de Deus. Eu quero que você que está com a Bíblia aberta, que você possa olhar o que diz Naum capítulo 1, versículo 15. Naum capítulo 1, versículo 15. Olha o que diz o texto. Eis sobre os montes os pés do que anunciam boas novas, do que anuncia a paz. Naum capítulo 1, versículo 15 descreve como são belos os pés dos mensageiros enviados por Deus. Eles declaram a paz, eles declaram prosperidade, eles declaram a segurança do povo de Deus, que é cumprida na sua integridade quando a cidade de Nínive cai. E meus irmãos, quando olho para Naum, eu digo para você que nós podemos enxergar dois tipos de mensageiros no mundo hoje. Existem aqueles que zombam de Deus e existem aqueles que anunciam as boas novas de Deus. Mas, entretanto, eu digo com pesar isso e com tristeza, parece que os mensageiros de zombaria, os zombadores, são mais corajosos. Eles propagam suas ideologias, escarnecem, zombam da mensagem e muitas vezes dos mensageiros de Deus. E em contrapartida, os mensageiros de Deus em muitos momentos se acovardam, nós nos amedrontamos, nós nos silenciamos. Então, como igreja do Senhor, nós temos que ouvir aquilo que Naum está dizendo hoje. Deus silencia os mensageiros do inferno e ao mesmo tempo Ele ordena que os mensageiros do céu proclamem. Nós precisamos, meus irmãos, confiar no evangelho que nós pregamos. Nós precisamos acreditar que Ele é o poder de Deus. Nós precisamos acreditar que Ele é como um leão que destrói os sofismas, que desarticula a retórica rebuscada de qualquer ideologia mundana. Nós precisamos pregar o evangelho, como Paulo descreve em Tessalônica, quando ele passou por lá, Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, ele fala, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E quando nós pregamos o Evangelho, um poder invisível acompanha a palavra pregada. Jeremias 23, 29, Deus descreve o poder da sua palavra. Ele fala que a sua palavra é como fogo e ao mesmo tempo é como um martelo que esmiuça a penha. Então o evangelho, quando nós pregamos, chega até o pecador como um martelo que quebra o seu coração de pedra, mas também chega como fogo que derrete o seu coração gelado. Lutero, quando você procura pela história da reforma protestante, você vai ver que em tão pouco tempo a reforma produziu uma revolução no continente europeu e depois avançou para os outros continentes. Você vai ver que nos dias da reforma, querido, impérios, estruturas religiosas, poderes humanos simplesmente implodiram. E perguntaram para Lutero, o que foi que você fez? Você conseguiu mudar um sistema que há muito tempo ninguém conseguia fazer nada. E Lutero disse, eu não fiz nada, mas a palavra de Deus fez tudo. A palavra de Deus fez acontecer tudo isso que vocês estão vendo. A palavra de Deus, meus irmãos, quando pregada fielmente, é aquilo que há de mais poderoso na face da terra. O seu poder consiste naquilo que lá em João capítulo 6, versículos 68 e 69, quando os discípulos começam a ver as pessoas largando Jesus, falar, Jesus, seu discurso é duro. As pessoas estão indo embora, e Jesus falou assim, vocês querem ir também? E aí Pedro responde, Senhor, para onde iremos? Somente o Senhor tens palavra
de vida eterna. É aqui que consiste o poder das boas novas que nós anunciamos. E nós precisamos acreditar nisso, queridos. Porque aqueles que zombam da fé cristã acreditam na zombaria. E nós que temos a verdade, que temos a ordem do Senhor de anunciar o Evangelho, nós não podemos nos calar. Temos que anunciar as boas novas do Senhor. Curva sua cabeça por alguns instantes. Vamos orar, vamos falar com Deus. Quero